sempre a todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo em nosso canal. Você que ainda não é inscrito, eu te convido a você se inscrever em nosso canal, compartilhar para os seus amigos a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, a classe de adultos da revista CPAD. Nós estamos estudando esse primeiro trimestre de 2022. O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista. E nós estamos estudando o seguinte tema: a supremacia das Escrituras. Ela é inerrante, infalível palavra de Deus. Você que tem a revista, amado queridos irmãos, nós vamos estudar hoje a lição 8. A lição de 1 ao 7 já está disponível para os irmãos assistirem. Você que não assistiu ainda, assista para você entender a lição 8. Amém? Nós vamos, amados irmãos, hoje falar sobre o seguinte tema: a lei e os evangelhos revelam Jesus. Nós vamos fazer uma recapitulada as lições bíblicas a qual nós aprendemos nesse primeiro trimestre de 2022. Nós estudamos, amados irmãos, primeira lição, a autoridade da Bíblia. Nós falamos sobre a origem da Bíblia, falamos sobre a revelação divina da Bíblia, nós falamos sobre a inspiração divina da Bíblia. Nós vemos que Deus soprou no homem a mensagem, e nós vemos que os homens, os 40 escritores, foram inspirados através do Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. A lição 3, nós estudamos sobre a inerrância da Bíblia. Nós vemos que a Bíblia ela não contém erros, ela é completa, ela é verdadeira. A lição 4, nós estudamos sobre a estrutura da Bíblia. Nós falamos sobre a organização da palavra de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. O total de livros, 66 livros. A lição 5, nós estudamos sobre como ler as Escrituras. Nós aprendemos sobre como ler a palavra de Deus. E a lição 6, nós estudamos sobre a Bíblia como guia para a vida. Nós vemos que a palavra de Deus ela é um guia, ela que conduz ao homem à salvação. A lição 7, amados queridos irmãos, nós aprendemos sobre a Bíblia transforma as pessoas. Nós vemos que a mensagem da palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, para o pecador, nós vemos que nós fazemos a parte de anunciar a palavra de Deus, mas quem transforma o homem é o Espírito Santo. Então a palavra de Deus também, ela transforma vidas. E a lição 8, amados irmãos, vamos estudar hoje a lei e os evangelhos revelam Jesus. O texto áureo, amados irmãos, nos diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 e 4. A verdade de prática nos diz: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmada nos evangelhos. Então, amados irmãos, nós vemos que os 5 primeiros livros do Pentateuco, nós sabemos que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis até Deuteronômio. Nós vemos aqui falando que a lei não salva, mas esboça o plano da redenção, o plano da salvação. Então, amados irmãos, devemos obedecer, devemos andar no caminho do Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4 ao 9, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 1 ao 4. Nós vamos ler, amados queridos irmãos, por causa do tempo. Nós vamos entrar no comentário aqui, na introdução, que fala o seguinte: a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina, que entregam o cânon das Escrituras, possuem igual autoridade, como regra de fé e prática, porém como funções distintas. Os preceitos da narrativa da lei têm aplicações no Evangelho. Então nós vemos, amados irmãos, que a autoridade da Bíblia, ela tem poder. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala a palavra-chave, revelação. E nós vemos que a palavra de Deus, ela é revelada de Gênesis a Apocalipse. E nós vemos, amados irmãos, que
a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e Novo Testamento. Então nós vemos que todos os livros, eles são sagrados. Então nós vemos que não há erro, quando nós estudamos na lição 3, não há erro, tanto na sua mensagem, mas pode ter erro na gramática, no português, mas na mensagem não tem erro. Então, amados irmãos, aqui fala que a autoridade da Bíblia ela é a única regra de fé e prática. Então, amados irmãos, nós vemos que a lei dos evangelhos, nós vemos que Moisés escreveu o livro de Gênesis, nós vemos que o livro de Gênesis é o livro da lei, nós vemos que começou o primeiro livro falando sobre a criação, que Deus criou os céus e terra. Nós vemos que aqui fala, no princípio criou Deus o céu e terra. Nós vemos que os céus é o espaço, a terra, a matéria. E nós vemos, amados irmãos, ele criou o homem, formou o homem do pó da terra, soprou na sua narina o fôlego da vida. Então Deus, ele fez perfeito. Então nós vemos que o livro de Gênesis começou, o Gênesis falando sobre a criação. Nós vemos que em Êxodo, nós estudamos falando sobre a redenção, Moisés explicando sobre o plano da salvação. Então, amados irmãos, nós vemos que de Gênesis a Deuteronômio, Moisés, ele ensinou a lei, ensinou os preceitos divinos da lei do Senhor. E aqui fala, amados irmãos, os livros, eles são sagrados, são canônicos. E nós vemos, amados irmãos, que o evangelho, os 4 evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que os evangelhos e as leis, amados irmãos, ela não mudou. Nós vemos que todas elas são completas, são verdadeiras. Nós vemos aqui, o livro Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, livro de histórico, Josué a Esté, livro de poético, de Jó a Cantares e Salomão, proféticos, Isaías a Malaquias. Então, nós vemos que o livro Antigo Testamento, ele é escrito de Gênesis a Malaquias. E do Novo Testamento, são 27 livros, de Mateus a Apocalipse. Nós vemos, amados irmãos, que aqui fala os evangelhos de Mateus a João, o histórico, Atos dos Apóstolos, a epístola. Quando fala epístola, são cartas. Nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu carta de Romanos a Filemon. E a revelação, que vai acontecer, o livro escatológico. Nós vemos que Apocalipse ele é escatológico, Daniel também é escatológico. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus se revelou desde antes da criação. Nós vemos que Deus formou o homem, primeiramente o homem, depois a mulher. Nós vemos que Deus formou o primeiro homem, Adão. Nós vemos que Adão tinha comunhão com Deus ao pôr do sol. Nós vemos que ele tinha aquela intimidade com Deus. E nós vemos, amados irmãos, que Deus falou para Adão e Eva: vocês podem comer de tudo aí, mas não comem da árvore do bem e do mal. E nós vemos, amados irmãos, que em Gênesis 3 fala que Deus usou a serpente, simboliza Satanás. Nós vemos que a serpente não forçou o casal a pecar. Nós vemos que eles pecaram por vontade. Nós vemos que a Eva, ela foi enganada pelaquela serpente, mas ela pecou pela sua vontade, porque Deus já tinha avisado antes que não podia comer, e passou para o seu marido Adão. E naquele momento, amados irmãos, houve a comunhão foi quebrada. Por quê? Por causa do pecado. E a Bíblia diz, amados irmãos, que a Bíblia fala: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, amados irmãos, nós estávamos destituídos, nós estávamos afastados da glória de Deus. Então, nós vemos, amados irmãos, que a revelação começou de Gênesis. Deus formou, primeiramente, os céus e a terra, fez o homem. Nós vemos que Deus usou Moisés para
avisar o povo de Israel. Nós vemos os livros históricos, 1 Samuel, 2 Samuel, o livro de Crônicas. Nós vemos, amados irmãos, que... Então, nós vemos que aqui fala que Gênesis é o livro do começo. Então, amados irmãos, vamos continuar aqui. Primeiro ponto, o Pentateuco, a lei de Deus, os 5 livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva dos 2 termos gregos, penta e teos, que significa 5 volumes. Trata-se de um conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, amados irmãos, aqui são 5 livros do Antigo Testamento, ao qual Moisés escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que esses 5 livros foi da lei. Aqui, vou continuando aqui, ó. No texto hebraico, pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá. Então, quando fala Torá, são os livros da lei, os 5 livros que é Pentateuco. Aqui fala, a totalidade do Pentateuco é edificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei. Então, aqui fala sobre a lei de Moisés. Então, como eu falei, irmãos, que Deus usou Moisés. Nós vemos que a história de Moisés, nós vemos que Deus falou com Moisés na sarça ardente que não se consumia. Deus falou com ele para ir até Faraó, porque nós vemos que o povo de Israel estava em escravidão. E nós vemos que Deus usou Moisés para transmitir a mensagem de Deus para Faraó. E nós vemos, amados irmãos, que o Senhor falou com Moisés para tirar o povo de Israel que estava em escravidão. Nós vemos que Faraó estava com o coração endurecido. E nós vemos, amados irmãos, que Deus ele enviou 10 pragas ali no Egito. Nós vemos que a última praga foi a morte dos primogênitos. E naquele momento, Faraó ele se quebrantou seu coração, libertou o povo de Israel do Egito. E nós vemos, amados irmãos, que eles caminharam 40 anos ali no deserto. E nós vemos que a Bíblia diz sobre a idolatria, que o povo de Israel eles adoravam outros deuses, mas Deus tinha comunhão com o povo de Israel, tinha aquela intimidade. E nós vemos, amados irmãos, que o povo de Israel estava adorando outros deuses, bezerros de ouro. Nós vemos que Moisés foi até o monte 40 dias e 40 noites para orar ao Senhor. E nós vemos que o povo de Israel estava ali adorando outros deuses, o bezerro de ouro, junto com Arão, sacerdote Arão. E nós vemos, amados irmãos, que Moisés estava clamando ao Senhor. E Deus mostrou para ele os 10 mandamentos, a tábua da lei. E nós vemos, amados irmãos, quando ele desceu com aquelas tábuas da lei, o povo estava adorando outros deuses, bezerro de ouro. E naquele momento, Moisés, ele ficou tão irado que quebrou aquela tábua. Porque o povo estava adorando ao não Deus verdadeiro, mas um Deus falso. E nós vemos, amados irmãos, que Deus ele reconstruiu novamente aquela tábua. E nós vemos, amados irmãos, que Moisés, ele foi o profeta de Deus, ele foi o profeta que transmitiu tanto a palavra de Deus, tanto a lei. Então, amados irmãos, aqui fala a grandeza da lei. Estuda-se sobre leis, sobre aspectos morais que possuem validade permanente para todos os povos. Cerimoniais que tá quando fala liturgia, amados irmãos, liturgia é culto. Aqui fala relogiado dos judeus, civis que dizem a responsabilidade dos israelitas. Como cidadão, nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código das leis de antiguidade por sua santidade, pois o caráter e por sua autoridade divina é a lei santa, o mandamento santo, justo e bom, a lei espiritual. Contudo, enfatiza que o documento doutrinário que grandeza da lei vai além de tudo isso. Nela, Deus esboça o plano de redenção humana em Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, amados irmãos, nós vemos que desde o Antigo Testamento, nós vemos sobre aquelas figuras do tabernáculo.
nós vemos o altar do holocausto, a pia de bronze, nós vemos o candelabro, nós vemos, amados irmãos, a mesa da preposição ali no lugar santo, nós vemos o lugar santíssimo, onde que Deus, ele tinha o seu poder. Ali nós vemos que a arca da aliança no lugar santíssimo. E nós vemos, amados irmãos, que o povo levava oferta, o sacerdote levantava aquela oferta daquele animal. E aquele animal era imolado e apresentado a Deus. Então, o povo que tivesse pecado, levasse aquela oferta, era perdoado. E nós vemos, amados irmãos, que o altar do holocausto simboliza a cruz. E nós vemos, amados irmãos, que ali o sacerdote lavava suas mãos e estava ali no lugar santo. E o sumo sacerdote também lavava as mãos na pia para estar uma vez por ano para sacrificar para a humanidade. E nós vemos, amados irmãos, que desde o Antigo Testamento apontava para a cruz. E nós vemos, amados irmãos, que quando Jesus morreu, nós vemos que o véu se rasgou de cima para baixo. E nós vemos naquele momento, houve o perdão. Então, amados irmãos, então Cristo ele deu por nós em nosso lugar. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, amados irmãos, nós vemos que naquele momento, Jesus morrendo, ele deu o seu brado, e nós vemos que ele resgatou a nossa alma do pecado, ele se ofereceu por nós, deu-nos uma vida eterna. Então, amados irmãos, hoje nós não precisamos fazer sacrifício mais, porque Jesus ele já fez sacrifício por nós ali na cruz do Calvário. Aqui fala a lei e a fé cristã. Hoje, amados irmãos, nós estamos debaixo da graça. Por que nós estamos debaixo da graça? Porque Jesus ele já morreu por mim. Ele pagou os nossos pecados por mim e por você. E aqui fala, a Escritura afirma que a função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e mostrar a necessidade da graça. Vamos ler aqui Hebreus 10 e 1. Abra sua Bíblia aí. Você que não tem a revista, tem a Bíblia, a sua Bíblia aí de Hebreus 10 e 1. Fala o seguinte, porque tendo a lei a sombra de todos os bens futuros, não é imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferece cada ano, pode ser aperfeiçoado aqueles que chegam. Então, amados irmãos, hoje nós não precisamos fazer sacrifícios mais, porque Jesus já fez ali na cruz do Calvário, ele já morreu por mim e por você, ele derramou o seu sangue. E aqui, amados irmãos, fala, ela foi dada para revelar o pecado e mostrar a necessidade da graça. Então, hoje, amados irmãos, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Porque Jesus, ele morreu por mim e por você, ele derramou o seu sangue. Nós vemos, amados irmãos, que no Antigo Testamento, todos aqueles símbolos ali do tabernáculo apontava para a cruz. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus, ele morreu, mas, amados irmãos, ele ressuscitou. E nós vemos que naquele momento, quando o véu se rasgou de cima para baixo, hoje nós temos acesso. Então, amados irmãos, hoje nós estamos debaixo da graça, pelo amor do nosso Deus. Então, a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados irmãos, fala que a lei cerrou a humanidade debaixo do pecado. Deste modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei. E nos deu a mediante. Então, amados irmãos, nós somos salvos pela graça. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus, ele morreu. Ele derramou seu sangue ali na cruz. Nós vemos que ele não está mais na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, amados irmãos, que fala
Cristo é o único sem pecado, cumpriu a lei, inaugurou a dispensação da graça. Então, nós vemos que Cristo, desde o seu nascimento, nós vemos que ele nasceu numa manjedoura, ele foi gerado através do Espírito Santo, no ventre da Maria. Nós vemos que Deus gerou Jesus. A Bíblia diz que em João, vamos ler aqui João. João capítulo 1, versículo 1 fala: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que ele se encarnou, aqui fala, ele se encarnou, ele veio como homem. Nós vemos, amados irmãos, que Deus gerou Jesus, o Espírito Santo gerou Jesus. Nós vemos que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, então aqui fala, deste modo ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu mediante o seu evangelho. Cristo é o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Então, amados irmãos, nós vemos que desde do seu ministério aqui na terra, primeiramente do seu nascimento e depois do seu ministério, nós vemos que ele passou aflições, passou tentações, mas, amados irmãos, ele cumpriu a lei. E nós vemos, amados irmãos, que hoje nós estamos debaixo da graça, porque Cristo, ele se ofereceu por nós. E nós vemos, amados irmãos, ele pagou por nós um alto preço para nossas vidas, para que nós possamos ter hoje a salvação. E aqui fala, agora livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Então, amados irmãos, não precisamos, amados irmãos, ser diferente. Precisamos ser um homem espiritual. E aqui fala, todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Então, amados irmãos, aquele que permanece em Cristo não peca. Então, amados irmãos, precisamos, a Bíblia diz, vigiar e orai, para que não caís em tentação. Então, amados irmãos, precisamos ter vigilância, precisamos orar, para que nós não pecamos contra Deus. Então, aquele que está em Cristo, ele, aleluias, tem, aleluias, o fruto do Espírito Santo. Nós vemos que o fruto do Espírito Santo é o nosso caráter. A Bíblia diz sobre os frutos em Gálatas que devemos ter. A Bíblia fala que o amor é coligado a todos aqueles frutos: a longanimidade, a benignidade, a paciência, a longanimidade, a mansidão, a fé, a temperança e domínio próprio. A Bíblia diz que isso não há lei. Então, amados irmãos, precisamos ter o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Aquilo que nós fizemos de errado, não fazemos mais. Precisamos mudar o nosso caráter. Precisamos ser, aleluias, um homem espiritual, um homem, aleluias, diferente. E aqui fala, amados irmãos, a lei esboça o plano da redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Então, amados irmãos, nós fomos resgatados porque Jesus, ele morreu, ele nos deu uma nova vida. Vamos continuar aqui. Os evangelhos, a mensagem de Cristo. O conceito do evangelho. O termo evangelho tem no grego, evangelion, codificado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino. Então, amados irmãos, nós vemos que o conceito da palavra evangelho é boas novas, boas notícias. Então, amados irmãos, devemos pregar o evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ide é ir, não só ir, mas pregar, ensinar. Então, amados irmãos, Jesus nos deu essa ordem, não só para os líderes, não só para os pastores, para os evangelistas, para os presbíteros, para os diáconos, para os cooperadores. Não, é para todo aquele que serve ao Senhor.
E aqui fala, mais irmãos, seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Aqui, mais nós vemos que são os livros sinóticos, os livros evangélicos. Então, amados irmãos, eles são chamados de sinóticos. Vamos continuar aqui. A mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, sua vitória na tentação, que nós vemos que Jesus ele foi batizado nas águas. Nós vemos que a Bíblia diz que veio a pomba sobre ele, naquele momento que ele estava sendo batizado por João Batista. E nós vemos, amados irmãos, que aquela pomba simboliza o Espírito Santo. Nós vemos que depois que ele saiu da água, ele foi para o deserto. Ali naquele momento ele foi tentado pelo diabo. Ele venceu o diabo. Aqui, amados irmãos, continuando. A mensagem da salvação nos evangelhos, Jesus é identificado por três títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus. Então, amados irmãos, aqui fala a mensagem. Então, o livro de evangelho, Mateus, fala que Jesus Cristo é como Salvador e Senhor. Nós vemos que o evangelho de Mateus também fala sobre o nascimento de Jesus. Fala também sobre os milagres que Jesus fez. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Marcos 16:16. No livro de evangelho de Lucas, assevera que ele veio para salvar o perdido. No livro de João, ele é o Salvador do mundo. Então, amados irmãos, nós vemos, são os 4 evangelhos do Novo Testamento. Então, Jesus, ele veio para salvar. Ele veio para buscar o que está perdido. Ele veio para, aleluias, resgatar o homem do pecado. Amados irmãos, aqui vamos para o terceiro ponto. Uma mensagem transformadora. A transformação do caráter. O caráter é definido como a própria de cada pessoa agir e expressar-se na lei do decálogo. Quando fala decálogo, amados irmãos, é que já está falando na revista, são os 10 mandamentos. Apresenta as orientações básicas para o... Então, amados irmãos, precisamos dar o nosso caráter, transformar nosso caráter. Precisamos ser espiritual. Então, amados irmãos, precisamos ter o Espírito na nossa vida, precisamos ter, igual eu falei no início, precisamos ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida. A restauração da família, na lei de restauração do casamento, era permitida por qualquer motivo. Essa consideração banalizada, a união conjugal é provocar rupturas na família. No Evangelho, Cristo ensina que é o próprio divino, para o casamento é a união indissolúvel entre o homem e a mulher. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele formou o homem. Nós vemos que Deus, ele viu que o homem estava sozinho, então veio a companheira. Nós vemos que Deus formou primeiramente o homem, Adão, depois formou a mulher. Nós vemos que veio da costela de Adão e formou a mulher, que é a Eva. E nós vemos, amados irmãos, que o homem, ele é o cabeça, a mulher é o corpo. Nós vemos que também a Bíblia diz que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. E nós vemos, amados irmãos, que aqui nós vemos, amados irmãos, que o casamento, ele é divino. O casamento, ele é abençoado. E nós vemos, amados irmãos, que Deus, ele fala sobre o casamento. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que o casamento hoje deve ser aqui fala, mais irmãos, que aqui, nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Esse ensino é enfatizado como a seguinte palavra: o que Deus juntou não separa um homem. Então, amados irmãos, não devemos banalizar o casamento. Hoje em dia, muitos têm desfazendo os casamentos, muitos têm se separado, têm se divorciado. Mas, amados irmãos, o que Deus uniu não separa um homem. Só pode separar o homem a morte. Mas quando está vivo, não pode separar. Então, amados irmãos, Deus, ele fez o homem e a mulher para os dois em uma só carne. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, as exceções santificadas em caso de morte. Então, eu falei. Então, amados irmãos, o homem pode casar novamente se a sua esposa morrer.
a mulher pode casar novamente se o seu marido morrer, mas quando está vivo, não pode casar novamente, porque a Bíblia diz que comete adultério. Então, amados irmãos, precisamos seguir a palavra de Deus, precisamos seguir os mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui fala a regeneração da sociedade. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos mandamentos que fazem parte da lei diz a respeito da sociedade. Então, amados irmãos, nós falamos sobre a estrutura da Bíblia. Nós vemos que existem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que os 39 livros são do Antigo Testamento. Nós vemos que o primeiro livro são o livro da lei. O segundo livro, livros históricos. O terceiro livro, poético. O quarto livro, os proféticos. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que aqui fala que nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos faz parte da lei. Diz a respeito da sociedade, envolve os pensamentos, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, as leis e os profetas está resumido em duas ações: amar o Senhor e amar Deus. Então, devemos amar primeiramente a Deus sobre todas as coisas. Isso é mandamento, amados irmãos. E depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, amados irmãos, precisamos ter um amor em nossos corações. Nós vemos aquela parábola do bom samaritano. Nós vemos que ele foi, os sorteadores espancaram ele, jogaram ele ali no chão, ali todo ensanguentado. Ele foi roubado, ele foi ensanguentado. Nós vemos que a Bíblia diz que passou um levita, passou um sacerdote, passou de largo, não ajudou ele. Mas veio um samaritano de bem longe, numa viagem que ele fez, e ele viu aquele homem ali caído, e a Bíblia diz que ele curou as suas feridas. Nós vemos que ele levou numa hospedagem para o hospedeiro cuidar dele, e deu ele o dinheiro para cuidar daquele homem que estava jogado ali pelos salteadores. E nós vemos, amados irmãos, o bom samaritano simboliza o quê? Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é o bom samaritano. Então, amados irmãos, precisamos fazer como Jesus. Precisamos ter um amor ao próximo. Precisamos, não só falar em nossas bocas, devemos ter amor, mas precisamos também demonstrar o amor. Precisamos não só falar, mas precisamos também praticar. Precisamos viver o amor. Aqui fala, mais irmãos, observando os preceitos da lei, não salva, mas por meio da ação do Espírito, a obediência ao Evangelho muda as vidas. Então, mais irmãos, a lei não salva, mas a obediência a Deus, nós vemos que transforma tudo. Então, mais irmãos, Deus agrada da obediência, agrada da santificação. E aqui fala a conclusão. A função da lei era transitória, revela o pecado.